Boa noite, igreja, graça e paz, amém? É uma alegria estar novamente aqui com os amados irmãos para compartilharmos da palavra do Senhor para edificação das nossas vidas. E nós queremos convidar os amados irmãos para que abram suas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo 14, os versículos do 18 ao 27. João 14, do 18 ao 27. Os irmãos podem permanecer assentados, assim como estão, e peço que acompanhem então a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: De onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Amém. Irmãos, é importante, antes de nós nos debruçarmos diante do texto que acabamos de ler, nós fazemos um breve contexto histórico, situarmos no Evangelho segundo João. É necessário nós entendermos primeiro a sua autoria, que é de João, o discípulo amado. Podemos dizer com o nosso olhar, um dos mais próximos de Jesus, um amigo de Jesus. É de João a autoria, portanto, do Evangelho segundo João, também das 3 cartas de João e também de Apocalipse da Revelação. E aí, é algo que me chama a atenção inicialmente, e isso não está em nenhum comentário bíblico, é que a João, Jesus deu a conhecer sobre as últimas coisas. E eu entendo, e é claro, na minha perspectiva, por conta também de uma relação de amizade. E nós vamos ver, a questão escatológica dos últimos acontecimentos lá em Apocalipse. João também é o único apóstolo que não foi martirizado. João foi exilado na ilha de Patmos, e o contexto aqui é de perseguição. Ele está exilado na ilha de Patmos porque o evangelho está sofrendo perseguição. E é interessante também nós observarmos, eu creio que você também já estudou os 4 evangelhos, que Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos, porque o conteúdo literário, a forma de falar, as narrativas são bem semelhantes. Já João tem uma literatura completamente diferente. Nós vamos observar que algumas narrativas do Evangelho que falam de Jesus só estão presentes em João. E aí eu gostaria de falar um pouquinho com os irmãos de algo que nos chama a atenção no que diz respeito à fala de Jesus. Nós vamos observar, lembrando lá do Antigo Testamento, em Êxodo 3,14,
Quando Deus aparece a Moisés e faz ali o seu chamado em meio a uma sarça ardente, e Moisés primeiro coloca um monte de prerrogativas para que ele não fosse, mas Deus chamou ele. Então não tinha como ele se esquivar do chamado ao qual Deus dera a ele. Mas depois que Deus mostra que de fato é Moisés que deve libertar o povo por providência divina, nós vamos observar a fala de Moisés perguntando: mas em nome de quem que eu vou? Como que eu vou me identificar? E a fala que está presente lá em Êxodo 3,14 é: o eu sou te enviou, eu sou o que sou. E é importante que nós tenhamos um breve conhecimento sobre esse peso dessa fala eu sou, que para a gente às vezes pode passar despercebido, mas no contexto hebraico, eu sou quer dizer aquele que é único, aquele que é inconfundível, aquele que é incomparável, aquele que é onisciente, onipotente, onipresente, aquele que era, que é e sempre há de ser, aquele que é eterno. Então veja como eu sou, irmãos, tem uma profundidade de palavra. E apenas Jesus vai falar nos evangelhos, e especificamente aqui no Evangelho de João, eu sou. Mostrando que ele é o próprio Deus encarnado, assim como começa em João, no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Nós vamos observar, falando rapidamente, eu sou o pão da vida, João 6,35, e aí nós vamos ver o discurso lá de Moisés, a questão do maná do céu, e Jesus discutindo ali com os religiosos, e ele falando: não, eu que sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, está presente em João 6,35, eu sou a luz do mundo em João 8,12, eu sou a porta das ovelhas, João 10,7. Eu sou o bom pastor, em João 10,11. Eu sou a ressurreição e a vida. Esse a gente utiliza muito nos momentos de velório, né? Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11,25. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. João 14,6. Eu sou a videira. João 15,1. Portanto, o objetivo central do Evangelho segundo João é mostrar que Jesus é homem, mas ele também é Deus, ele é o único e suficiente Salvador. E nós vemos essa identificação como sendo o próprio Deus, assim como nós cremos na Trindade de Deus, que Deus é único. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas distintas, mas um único Deus. E vemos aqui o Deus Filho afirmando e se identificando como o próprio Deus. Portanto, agora adentrando no texto, eu gostaria de trabalhar com os irmãos três promessas que Jesus faz no texto que nós acabamos de ler. A primeira promessa é que Jesus nunca te abandonará. Veja no versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. O contexto aqui se percebe que os discípulos ainda não estão entendendo o que está acontecendo. Há uma lacuna apenas de 5 capítulos, do capítulo 14 ao capítulo 19 de João, onde ali nós vemos a narrativa da crucificação de Jesus. Então Jesus já está preparando os discípulos para algo que havia de acontecer, porque Jesus também, ele exerce os 3 ofícios perfeitos que nós vemos na palavra, que nenhum homem conseguiu exercer com perfeição: o de profeta, o de sacerdote e o de rei. E como profeta ele está anunciando que era necessário, dentro do plano eternal, o seu sacrifício, mas os discípulos não estão entendendo muito bem. Mas ele, como pastor, ele está consolando já, está preparando os seus discípulos para a sua morte, para a sua partida.
E podemos então pensar na nossa esfera, na nossa perspectiva, cada um na sua realidade, e afirmar: Jesus nunca irá me abandonar. Parece algo muito óbvio, irmãos, mas quando vem o problema, quando vem a dor, quando vem a dificuldade, quando vem o sofrimento, você pode pensar que Jesus te abandonou. Você pode pensar que as coisas estão acontecendo na vida de determinado irmão ou irmã, mas na sua nada acontece. Mas parece que o seu problema é interminável, é insolucionável. E nós se apropriamos dessa palavra que é de Deus, dessa promessa que é de Jesus, que o Senhor nunca te abandonará. Observamos na perspectiva humana que é possível que talvez tenha alguém aqui que esteve à ausência do seu pai, que seu pai o abandonou, quem sabe você nem conheceu o seu pai. Mas nós temos um pai em comum, que nos ama e que prometeu que nunca nos abandonaria. É interessante, irmãos, a literatura poética, onde Davi expressa: se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor com certeza me acolherá. Por isso, em meio às circunstâncias, em meio às dificuldades, em meio aos problemas da vida que todos nós enfrentamos, você precisa exercitar essa palavra, você precisa crer e confiar na promessa de Jesus, que Ele nunca vai te abandonar. Veja a promessa aqui: porque os órfãos estão ausentes dos seus pais. Ausência de cuidado, ausência de proteção, ausência de afeto. Mas em Jesus nós temos todas essas coisas. Em Jesus nós temos a plena certeza e convicção que os problemas que nós passamos não se comparam ao que Deus tem preparado para nós. Entendemos que a vida aqui, ela é curta, ela é passageira, ela é efêmera, mas que nós habitaremos para sempre na eternidade com Cristo. Isso traz consolo ao nosso coração. Portanto, esse é o primeiro ponto que eu trouxe para os irmãos. Jesus nunca vai te abandonar. A segunda promessa que nós percebemos nesse texto, queridos, está no versículo 21 e 23. Peço que você acompanhe aí, eu vou ler. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: de onde procede, Senhor, estas que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Irmãos, que coisa maravilhosa que o texto revela. Isso quer dizer que Deus te ama de uma maneira que ninguém é capaz de te amar na perspectiva humana. Por isso, a segunda promessa de Jesus é que nunca Jesus vai deixar de te amar. Na perspectiva humana, a gente ama, mas a gente espera um retorno, uma reciprocidade. Se eu amo, eu preciso também ser amado. Mas nós vamos observar que esse amor de Jesus é tão grandioso, é tão magnífico, é tão esplêndido, porque Ele já nos amava antes mesmo de nós nascermos. Quando nós éramos estranhos e não tínhamos ainda conhecimento de Deus, estávamos distantes de Deus, Ele já nos amava. Nós vamos observar, irmãos, que esse amor é um amor inesgotável. É um amor diferente do que o amor do mundo muitas vezes nos propõe, até nas canções e nos relacionamentos, como a gente observa e vivencia. Um amor descartável, um amor condicionado. Mas esse amor de Jesus é um amor incomparável.
É um amor que não importa o que você faça, não importa o pecado que você cometa, Jesus vai continuar te amando da mesma maneira. É um amor de estabilidade. É um amor de fundamentação. É um amor que, na perspectiva humana, muitas vezes é incompreensível. Quando você para refletir e se pergunta: por que Jesus me ama? O que eu fiz para ser amado por Jesus? O que eu apresentei para que Jesus me amasse? E a resposta que eu creio que não só eu tenho como você é: eu não tenho nada a oferecer para Jesus, mas ainda assim Ele me amou. Fruto da sua graça, fruto da sua misericórdia, fruto da sua bondade. E nós observamos que esse amor de Jesus transformou a minha e a sua vida. Mudou a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar. Efésios 2, versículo 4, vai falar da beleza desse amor de Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. E deixa bem claro: pela graça sois salvos. Esse amor, queridos, ele nos constrange, esse amor, ele nos aproxima de Deus. Esse amor, ele nos leva a estar aqui, como foi dito no início do culto, não pelo que nós fazemos, mas pelo que Cristo fez por nós. Leva-nos a vir à casa do Senhor, não para buscar alguma coisa, mas para receber de Deus, para agradecer a Deus pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário, entregando seu único Filho por amor a mim e a você. Isso muda a nossa motivação de estar na casa do Senhor, por mais que seja um lugar, humanamente falando, onde nós nos relacionamos, onde nós nos sentimos bem, mas o principal é: estamos aqui pelo que Cristo fez por nós. Estamos aqui para fazer a obra que o Senhor confiou a cada um de nós. E a principal missão da igreja é justamente fazer o nome de Jesus conhecido, pregar o Evangelho de Cristo. E permitam-me abrir aqui um pequeno parênteses. Eu sou psicólogo e os maiores dilemas, os maiores conflitos humanos que eu procuro tratar estão relacionados às questões familiares. Estão relacionados, muitas das vezes, ao abandono de uma criança, de uma adolescente, e lembro-me de uma adolescente, aos prantos, aos choros, onde ela está próximo de fazer os seus 15 anos de idade, e o seu pai é ausente. E eu perguntei para ela se o pai dela ia no aniversário de 15 anos que ela estava querendo fazer. Ela disse: olha, meu pai não sabe nem o dia que eu nasci. E chorando, ela falou aquilo para mim. Os dilemas nas questões familiares, esposas que se sentem abandonadas pelos seus maridos, maridos que se sentem abandonados pelas suas esposas, pais que se sentem abandonados pelos seus filhos, filhos que se sentem abandonados pelos seus pais, e daí muitos outros problemas, muitas outras demandas, muitas outras questões, mas a maioria relacionada à família. E veja, o amor de Jesus é um amor perfeito. O amor de Jesus é um amor que te abraça, que te acolhe. Independentemente do que você fez, claro, considerando a questão do pecado, mas Jesus não vai deixar de te amar se você pecar. É necessário que você, obviamente,
pela sua natureza pecaminosa, você reconheça os seus pecados, você se arrependa verdadeiramente diante de Jesus, e com certeza você será perdoado. Mas, independentemente do que você faça, o amor de Jesus é o mesmo. Mas isso, na perspectiva humana, é algo quase que inconcebível, porque se alguém revela que tem um amor, esse amor tem que ser recíproco. Porque o ser humano é um ser limitado, o homem caído é um homem limitado, e a gente vê esses desafios no que diz respeito ao amor. Nós vemos isso na nossa sociedade, onde o amor é banalizado. No que diz a relação homem e mulher, o amor apenas se restringe ao sexo, e não à fidelidade, não ao compromisso, ao respeito, à empatia, à admiração e à presença. Por isso, esse amor de Jesus é um amor modelar, é um amor referencial, é um amor que serve de exemplo para as nossas relações, sejam relações entre amigos, relações familiares, relações entre irmãos. Porque na igreja também tem problema. E sendo bem literal, nós somos muitas vezes a causa do problema. E por conta da nossa natureza adâmica, muitas vezes a gente vai colocar a culpa no outro. No que se refere a problemas, a dificuldades ou culpas. Culpabilizar. Alguém precisa ser culpabilizado. E nós nos espelhamos sempre nesse amor de Jesus, que é o perfeito. É o amor de Jesus que, como por exemplo, quando os religiosos, aqueles que se diziam mais próximos de Deus, diante da lei de Moisés, eles querem crucificar uma mulher, mas como se só essa mulher que cometera o pecado sozinha, quando na verdade não foi pega em flagrante adultério, e a penalidade era o apedrejamento. E aqueles homens eu percebo a cena, que você imagina esse cenário, com as pedras nas mãos, prontos para apedrejar aquela mulher. E Jesus, na sua sabedoria, no seu cuidado, no seu amor, ele diz, olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele se abaixa, né? A palavra registra que ele começa a escrever, não se sabe o que ele está escrevendo, mas nem é o foco. Mas o fato é que todos os acusadores, todos os julgadores, todos aqueles que se achavam mais próximos de Jesus, mas algo que era só externalizado no fundo do seu íntimo, do seu coração, eles estavam distantes de Jesus, porque não reconheceram a Jesus como o único e suficiente Salvador. Todos se retiram. E a palavra de Jesus é: onde estão os teus acusadores? Vai, não peques mais. Esse amor nos constrange. Esse amor nos aproxima de Jesus. Esse amor nos faz nos afastar do pecado, nos aproximar de Jesus. Porque é um amor que não muda, é imutável. Ele não age em detrimento das circunstâncias da vida, se eu estou bem, se eu estou mal, se eu estou fazendo algo que desagrada a Deus, mas ele é constante, inabalável, eterno. É esse amor de Jesus. Nós queremos caminhar para o terceiro ponto. E vamos observar agora, irmãos, essa terceira promessa de Jesus, que está presente no texto. Eu convido os irmãos a observarem aí o versículo 26 e 27, que diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviara em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar
de tudo o que tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, a terceira promessa de Jesus, presente no texto, é que Jesus garante a presença do Consolador. E, novamente, irmãos, quanto mais a gente estuda a palavra, quanto mais a gente se aprofunda no conhecimento da palavra, a gente vê os detalhes do texto. E Consolador, para nós, a gente pode interpretar de uma maneira, né? Embora seja consolo, alguém que está perto, né? É mais ou menos isso que o dicionário caminha na nossa língua portuguesa. Mas precisamos entender que o Novo Testamento foi escrito em grego. Então, o sentido é muito mais profundo do que consolador. Na palavra grega, seria paracleto. Seria dizer assim, olha, aquele que caminha contigo o tempo todo. Aquele que não te abandona. Um amigo, por exemplo, você pode ter alguns momentos conversando com ele, mas em algum outro momento vocês não vão estar juntos. Mas o termo consolador aqui é aquele que está contigo sempre, aquele que não te abandona, mesmo quando você peca. E nós observamos o texto de Romanos 8:26 que argumenta o que eu estou falando, que eu acabei de dizer. Que diz sobre o Espírito, e é o Espírito Santo, o Consolador. Também é o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Isso quer dizer que quando você peca, o Espírito Santo que está com você, que habita em você, ele se entristece. Ele geme com gemidos inexprimíveis quando você está no seu momento de fraqueza, quando você está no seu momento de vulnerabilidade. Irmãos, todos nós temos os nossos momentos de fraqueza e vulnerabilidade, porque somos pecadores e carecemos da graça do Senhor sobre nós. Mas mesmo nesses momentos, o Espírito Santo não te abandona. É esse mesmo Espírito que te convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, não tem como um servo, uma serva do Senhor, falar que pecou sem querer. Porque o Espírito Santo atua em nossa consciência antes de nós pecarmos. Não faça isso. O que a palavra de Deus diz. Por isso que é importante o conhecimento da palavra, não para dizer que sabe, mas para que seja aplicado na nossa vida. Salmo 119:11 diz, guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Essa palavra que precisa ser aplicada. E aí o Espírito Santo, nós vemos no texto, que ele nos faz lembrar dessa palavra de Deus, em meio às circunstâncias que todos nós vivemos, problemas que todos nós enfrentamos, das lutas e dos dilemas que todos nós temos. Mas essa palavra traz conforto ao nosso coração. O Espírito Santo é aquele que está sempre com você, te mostra na sua consciência, você não está sozinho. Pode parecer que você está sozinho, você pode até se sentir sozinho, você pode até ter crenças de abandono, mas você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo de forma permanente, queridos, isso é algo precioso que você precisa ter plena convicção e consciência, principalmente nos momentos de adversidade. É interessante nós observarmos o texto onde Jesus fala da paz. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo.
Só tem a paz de Jesus quem é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Só tem o Espírito Santo de Deus aquele que reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador. Isso nos faz, portanto, irmãos, sermos diferentes, distintos, diferenciados das propostas do mundo, dos comportamentos do mundo. Gálatas 5, 22 e 23 vai falar que esse Consolador, que esse Espírito, ele também frutifica. Diz lá o texto, Gálatas 5, 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, que é sinônimo de paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, ou seja, desejos. Veja, queridos, a obra que Jesus fez na minha e na sua vida, ela não pode ser anulada por ninguém. Ela não pode ser anulada pelo pecado. Ela não pode ser anulada pelos possíveis acusadores que você tem, ou julgadores, e até mesmo pelo inimigo das nossas almas, Satanás, que muitas vezes tenta nos acusar, lançando coisas do passado, lançando coisas que a palavra de Deus diz, olha, os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. Deus, na sua sabedoria, Ele não vai cobrar você pelo que você fez, desde que você se arrependa dos seus pecados. Na cruz, os nossos pecados foram cancelados. Mas é possível que você tenha algumas pessoas, não sei exatamente qual ambiente, que tentem te acusar, que tentem te menosprezar, que tentem te desvalorizar. Mas em Cristo, você é valorizado. Em Cristo você é amado. Em Cristo você é pertencente a um reino que não se compara ao reino humano. Porque nós já desfrutamos do reinado de Jesus, que é eterno. Já concluindo, queridos, nós observamos então essas promessas maravilhosas de Jesus que se aplicam na minha e na sua vida. A primeira promessa, Jesus nunca vai te abandonar. A segunda promessa, Jesus nunca vai deixar de te amar. A terceira promessa, Jesus garante a presença permanente do Consolador. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei o que você tem pensado amanhã, que é segunda-feira, onde talvez você já esteja preocupado com um problema que você tem que resolver, com algo que será decisivo para a tua vida ou para a vida da sua família. Mas, queridos, na palavra do Senhor nós encontramos descanso, nós encontramos paz para os nossos corações. Sabemos que o Senhor é quem luta por nós. E devemos, portanto, assim como os irmãos estão fazendo, buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não deixe que o teu problema fale mais alto que a voz do Espírito Santo que habita em seu coração e na sua mente. Não deixe que o teu problema deixe você impedido ou impossibilitado de adorar e de louvar e de glorificar o Senhor. Porque nós observamos, irmãos, na palavra de Deus, todo homem, toda mulher de Deus passa por momentos difíceis. Mas nenhum deles foi desamparado por Deus. Por isso, nós somos hoje o povo de Deus, que passa por dificuldades, por problemas, por adversidade, mas é o Senhor que te sustenta. Ele não vai te abandonar. Esse problema tem solução. Essa dificuldade é para que você adquira experiência, maturidade espiritual. Porque tudo Deus tem um propósito. Que Deus assim te abençoe. E que nós possamos sempre estarmos firmados com o nosso olhar, com a nossa mente e coração, para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.